Bom, então vamos lá. Recapitulando muito rapidamente a listinha de nome de alunos com as respectivas notas, tá? O que nós vamos tentar fazer hoje, meu filho? Nós vamos tentar calcular a média por aluno, imaginando que cada aluno possa ter mais de uma nota, tá? Então, do jeito que nós estamos olhando aqui, ó, João, Maria, José, Pedro, Paulo e Ana, tá? Imagina que aqui vem de novo, por exemplo, o João, e aí ele tem uma outra nota aqui, por exemplo, 7, tá? E aí depois vem o outro aqui que não precisa ser na mesma ordem, vamos botar aqui Ana. A Ana tem uma outra nota aqui, certo? E ela tirou 8. Tá? Então, vamos botar mais um aqui, só mais um para ficar aqui. Pedro tirou, Pedro na nota anterior tirou 10, vamos falar que ele tirou 8 agora. Certo? Então, nós temos essas notas aqui de cada um dos alunos. Quer dizer, tá? São duas listas com a mesma quantidade de elementos em cada lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos em cada lista. E aonde você tem para cada posição a respectiva nota que aquele aluno tirou. Nós precisamos agora de fazer de uma forma o seguinte. Cara, eu preciso calcular a média para cada aluno. Quer dizer, João tem 2 notas. Maria só tem uma, José só tem uma, Pedro também tem 2 notas, Paulo só tem uma nota e Ana tem uma outra nota aqui. Como é que a gente faria isso, imaginando que isso aqui fossem provas que você está recebendo? O professor recebeu, tem lá a lista de provas, tá? E tem alunos que têm mais de uma prova, tem alunos que só têm uma prova. Ele precisa calcular a média de cada aluno. Como é que na vida real assim a gente faria isso? Como é que você faria isso? A gente tem que pegar se é uma pessoa, juntar os grades deles e dividir pelo quantos que eles fizeram. Perfeito. Perfeito. Esse é o algoritmo. Precisamos de somar os grades de cada um. Se ele tem uma nota, 2, 3 ou trocentas. Precisamos somar os grades de cada um. E depois precisamos diminuir. Precisamos dividir pela quantidade de grades que ele teve. Isso é a média. Tá? Se a gente fosse fazer, esquecendo aqui, ó, vou até comentar aqui, ó. Vamos fazer aqui como se a gente estivesse escrevendo no papel, tá? E lembrando que o nosso papel que a gente escreve é a memória, tá? Então, eu vim aqui no primeiro e peguei João. Aí eu vou falar, opa, encontrei um aluno. Então eu vou botar aqui o João, certo? E aí eu vou dizer que o João, ele tem a soma das notas até agora igual a 8. Certo? E a quantidade de notas, ele tem 1. Ou seja, ele tem, na soma ele tem 8 e só tem uma nota até agora. Beleza. Aí eu vim aqui e faço a mesma coisa. Eu vou para a posição 2 e aí eu vou falar, opa, Maria. Aí eu vou fazer a mesma coisa com Maria. Vou botar Maria aqui. Soma das notas já colocou pra gente 9. Aí eu vim aqui no José. Ele vai fazer pra gente já muito bonitinho, porque ele é educado. José, certo? A soma das notas, 7. E tem uma nota só. Aí vem Pedro. Soma das notas 10, a quantidade de notas 1. Aí vem Paulo. Soma das notas 6, quantidade de nota 1. E aí vem, por último aqui,
Ana, soma das notas 5, quantidade de notas 1. Beleza. Aí eu vim aqui agora e achei João. De novo. Exatamente, de novo. Ou seja, para cada aluno que eu estou olhando aqui, eu tenho que olhar se ele já não existe no meu papel. Uhum. Certo? Se já existe na memória, adiciona os... Exatamente. Aí eu vou olhar lá na minha memória, de alguma forma, eu estou montando uma estrutura aqui, que aí você ainda não conhece. E eu vou olhar, cara, tem João aqui nessa lista? Tem. Sim. Aí opa, quem é o João? É, por acaso, esse cara aqui. É o index 0. É o index 0, por exemplo. Certo? Aí eu vou pegar a nota dele, que é 7, e vou adicionar com a que tem aqui. Então, 7 mais 8, 15, e vou dizer que tem 2 notas. Aí eu venho aqui, Ana, eu vou olhar, Ana tá aqui. Ana tá com 5, 5 mais 8 dá 13 e tem 2 notas. Aí eu venho Pedro, Pedro tá aqui, Pedro tem 10, 10 mais 8, 18, e ele tem 2 notas, certo? Ou seja, qual é a característica principal, digamos assim, dessa lista que nós estamos montando aqui, tá? Seriam os nomes, não? Seriam os nomes. Quer dizer, os nomes são únicos, eles não se repetem, tá? Então, esse nome aqui... Não pode ter João 2, assim. Exatamente. Só vai acontecer João uma vez. É João e João vai acontecer uma vez e pronto, tá? E aí você tem uma coisa que é única e depois você tem uma coisa que representa um valor, tá? Então, o que a gente chama isso aqui é de key. Olha, vou até botar... posso botar aqui. Isso aqui é o que a gente chama de key, tá? E isso aqui que está aqui embaixo a gente chama de value. É um key value. É uma estrutura que tem uma chave. Uma só chave. É uma estrutura que ela tem duas, digamos assim, duas colunas, duas coisas, uma do lado da outra, do mesmo, mais ou menos do mesmo jeito que está aqui, tá? Ela tem uma chave, uma key, que no caso é João, Maria, José, e ela tem o value. Eu vou puxar aqui para cima, que eu vou botar aqui, ó, key value pair, que é um valor. Só que esse valor, ele é um valor composto. Ou seja, ele não é só um número, ele é uma... string, assim. Não, ele é alguma coisa que tem 2 valores dentro dele, tá? No código, para a gente fazer esse tipo de coisa aqui, a gente tem que encapsular, a gente tem que envolver isso em um único objeto, tá? Pensa realmente como se fosse um objeto, como se fosse uma garrafa aqui. Olha, dentro dessa garrafa aqui, eu vou colocar 2 coisas. Eu vou abrir a tampinha dela e vou colocar 2 bolinhas, igual bolinha de bingo, tá? Com o 15 e o 2, quer dizer, e vou fechar isso aqui. Isso aqui é um objeto, tá? Então, a gente precisa criar esse objeto. Deixa eu passar esse troço aqui lá para baixo aqui. A gente precisa criar aqui, deixa isso aqui lá no final para a gente não se perder. A gente precisa de criar um objeto. E um objeto, ele precisa de um manual de instruções para dizer como ele é, como ele existe, como que monta isso. Literalmente um manual para dizer, tá? Então nós vamos dizer, vamos inventar um nome para esse objeto aqui, ó. É notas, é a soma das notas e as quantidades. Então eu vou criar aqui um negócio chamado notas. Então eu vou criar uma coisa chamada classe. Nós estamos vendo classe aqui num monte de lugar, tá? Num monte de coisa, e só que você está sendo apresentado para isso agora. Então eu vou chamar essa classe de notas, certo? E aí, quais são as coisas que existem dentro dessa nota, dessas notas aqui? Eu tenho uma coisa inteira,
que é chamado de soma, e uma outra que é chamado também inteira de quantidade. Ou seja, eu tenho isso e eu tenho isso. Quer dizer, eu tenho dois valores dentro de um objetozinho só. Tá? Aqui a gente precisa inicializar esses valores. Então eu vou inicializar eles com 0. Ó, quando a gente cria eles com o valor zerado dentro deles. Ou seja, quando eu crio esse objeto, eu criei ele aqui, ele tem essas duas bolinhas aqui dentro com valor 0. 0 e 0. Digamos o 0 aqui em cima e o 0 aqui embaixo. Tá? Então, a gente precisa dessa classe de notas para encapsular o que a gente chama aqui de valor. Tá? E a gente precisa aqui também de uma estrutura que já existe na própria linguagem, que é esse key value, tá? Que a gente tem aqui dentro, que é um map. Esse map não é de mapas de Google Maps, não, tá? É de quê? É um map que é essa estrutura de chave-valor. Chave-valor. Tem esse nome, tá? Repara aqui, ó, que ele tem um Q, um K e um V. K de key, V de value. Ou seja, qual é o tipo de variável que a gente tem na nossa chave? Olhando aqui. A nossa chave não é Maria, José, Pedro. Quer dizer, ela vem daqui, dessa lista. Qual é o tipo de variável que você acha que é o tipo de variável que representa a chave dessa lista que nós estamos criando aqui? Seria string? String. Seria string. Então a chave é do tipo string, certo? E o valor? Qual seria o tipo de variável que engloba o nosso valor? Seria um inteiro. Seria um inteiro se fosse só um número. Aí vai dividir depois. Então seria Na realidade, vai ser a nossa notas. Notas. Nós inventamos um tipo de variável. Você entendeu? Entendi. A classe é mais ou menos isso. Cara, vou inventar um tipo de variável aqui doidão, que tem dois valores inteiros dentro dele. Então, você encapsulou esse valor 15 aqui, ó, esse valor 8 aqui, etc. Isso lá dentro da memória é um pedaço de memória que tem um valor. Esse notas, lá dentro da memória, é um valor. Só que você pode dividir ele em duas partes. Entendi. Entendeu? Então nós temos a nossa lista de notas aqui, ó, tá? Como sendo o key string, que representa o nome do aluno, e esse outro cara aqui que representa as notas. Então vamos botar o nome aqui, vamos botar aqui de nota, média por aluno, ou notas, né? Porque nós botamos notas aqui, vamos botar notas por aluno. Notas por aluno. E aí a gente, ele até pede uma sugestão aqui, que ele pede errado, a gente cria uma instância desse negócio, que a gente cria na memória, nós vamos, memória, cria essa estrutura aí pra mim. Ele cria, como é que é? Abre chave e fecha chave. Ele criou pra gente vazio. Não tem nada aqui dentro dela. Ele só criou lá dentro essa lista. Falou, tá beleza, cria a lista para você, a lista está vazia. Não temos nada dentro dessa lista, certo? Beleza, agora nós vamos precisar fazer aquilo que nós acabamos de fazer aqui, quer dizer, vamos andar um por um. Como é que a gente anda um por um? A gente até tem um for aqui, ó. Eu vou copiar esse for aqui, ó. Vou copiar o for aqui, vou botar aqui embaixo, ó. Pum, pum. Certo? Então, nesse for, é aquela história. Vamos na primeira posição, depois vamos na posição 1, vou botar aqui em cima só para ficar claro aqui. Depois, se for consultar o vídeo, você tá sabendo, não fica perdido. Então, 6,
7, 8. Lembra que é zero based, começa com zero. Então nós estamos declarando aqui com zero, fazendo ele andando aqui até o final dele, um por um. Aí eu vou pegar aqui a nota do aluno e vou pegar aqui também, ó, o nome do aluno. Vou fazer um string, ó lá, já até colocou pra gente. O nome do aluno tá onde? Tá na lista de nomes dos alunos na posição daquele index. Então eu tenho o nome e a nota do aluno. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que olhar nessa lista aqui, que está vazia num primeiro momento, se já existe aquele key, que o key por acaso é o nome. Então como é que a gente faz isso? Ó, se, ó, tá? Aí a gente vem aqui no notas por aluno, ó, notas por aluno. Se a gente falar assim, ó, se, ele está fazendo ali pra gente, mas eu vou digitar. Contains key, deixa eu dar um tab, e vou arrancar isso aqui, e vou arrancar isso daqui. Se a nossa lista de notas por aluno, aí ela já é um negócio que tem um monte de coisa, ela tem um monte de mecanismos dentro dela, complexos, que vão ajudar a gente a... Chega pra cá um pouquinho. Vão ajudar a gente a conseguir buscar as coisas dentro dela, tá? Então, a gente precisa buscar. Como? A gente pergunta para ela, ou notas por aluno, você tem essa chave aqui? Qual chave? O nome do aluno, que por acaso, na posição 0, o nome do aluno vai ser João. Falou notas por aluno, você tem João? Tá? Se tiver João, ele vai fazer alguma coisa aqui. Se não, ele vai fazer outra coisa aqui. Ou seja, aqui o aluno já está na lista. Aqui o aluno ainda não está na lista. Certo? O aluno ainda não está na lista. Certo? Então, o aluno não está na lista. Se o aluno não está na lista, precisamos de incluir o aluno aqui na lista. Lembra que a lista é o nome do aluno e as notas. Então, a gente precisa criar essas notas. Preciso criar uma variável que ela existe só aqui dentro, por enquanto. Ela existe só nesse pedacinho aqui. Tá? Falou, olha, então tá, esse aluno não existe. Cria um objeto novo, ou seja, me dá uma garrafa nova vazia aí. Deixa eu até botar aqui na câmera. Me dá uma garrafa nova vazia aí, que vai ter 0 e 0. Certo? Aí eu venho nessas notas e, por exemplo, faço com que a soma dela seja a nota do aluno que está lá em cima, certo? E a quantidade seja 1, ou seja, é a primeira nota. Nossa, cara, que abrição de boca danada, hein? A primeira nota seja 1, a quantidade seja 1, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa notas por aluno aqui, e agora nós vamos gravar esse negócio ali dentro. Nós vamos falar, ó, notas por aluno, faz assim, ó, aonde for o nome do aluno, recebe essas notas que nós acabamos de criar aqui. Ou seja, eu estou criando um negócio aqui e estou falando, grava aí para mim. Então, se ele aqui antes, vamos imaginar que essa lista vazia aqui, é a nossa lista vazia aqui em cima. Quando eu falo assim, notas para o aluno recebe isso aqui, ó, ele internamente ele vai procurar, ele vai falar, cara, tenho, não tenho, ele vai fazer o que ele tem que fazer, e aí ele vem aqui e vai fazer isso aqui. Pum! Vai guardar isso aqui pra gente. Ele vai fazer assim, ó, João, 2 pontos, certo? Aí ele vai guardar um negocinho aqui dentro, chamado de soma, que vai ser igual a 15, e o outro que é quantidade, desculpa, soma aqui no primeiro é 8. Soma é 8 e quantidade igual a 1. Certo? Aí ele vem pro próximo, que é Maria. E aí ele vai fazendo isso para Maria, depois ele faz para José, depois ele faz para Pedro. Cara, você quer parar? A gente para de fazer outro dia, porque você tá aí numa posição de boca danada, cara. Paulo e Ana, tá? Aí ele vai vir
Aqui, quando ele chegar aqui nessa posição 6, ele vai falar João. Cara, tem João. João já tem. Então ele vai ter que fazer alguma coisa que está aqui. Uhum. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos, do mesmo jeito que nós pegamos esse notas aqui, tá? Nós precisamos pegar esse notas que está aqui, ó, na posição João, no index Do João. João. Uhum. Ele sabe o index, você só precisa falar o nome. Ele se vira e acha esse index lá dentro, da estrutura dele. Então eu falo assim, cara, pega a nota de João. Então a gente pega aqui, ó, notas por aluno, a nota de João, que está ali dentro. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Vou botar uma exclamação aqui. Isso aqui é o null safety. Isso aqui depois a gente explica bem mais na frente. Tá? Pega a nota de João, ou seja, vai na lista, pega essa nota aqui e coloca nessa variável para mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma disso aqui, ó, e vou fazer incrementar com a nota do aluno. Lembra que eu expliquei esse maisinho no outro lugar que esse mais igual é a mesma coisa que pegar a soma mais o valor e jogar aqui dentro. Para vez de você ficar não repetir isso aqui desse jeito, você simplesmente bota o maisinho aqui e coloca assim. E a quantidade, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos incrementar a quantidade em 1. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui com o index, quando ele vai andando. A gente soma mais 1 no index. Ou seja, quando o aluno já existe na lista, ele já possui um objeto notas aqui dentro, que a gente só pega, só acessa, só vai lá e puxa esse objeto, traz ele para mim aqui que eu quero trabalhar com ele aqui agora. Como é que a gente faz isso? Desse jeito aqui. Ó, vai lá e pega. Aqui, ó, a gente está atribuindo. A gente pega o objeto que a gente criou aqui, ó. Criamos esse objeto aqui, inicializamos os valores deles aqui e guardamos ele aqui nessa posição João. Para depois a gente poder pegar e ir lá na posição João e pegar esse objeto de novo e incrementar. Então vai ter vários objetos. Ó, tem um objeto notas aqui, tem um objeto notas aqui, tem um objeto notas aqui, tem vários, certo? Sim. Então, essa estrutura aqui já vai dar para a gente todas as somas que a gente precisa. Porque se o aluno já tiver, ele vai incrementando tanto a soma das notas quanto a quantidade de notas que a gente colocou. E aqui, se ele não tiver, que normalmente acontece a primeira vez para cada aluno, né? Ele vai criar o objeto e vai guardar nessa lista para a gente. Pronto, a gente já tem aqui dentro a lista com todos os alunos e etc. Agora a gente precisaria, por exemplo, de imprimir isso aqui, mostrar na tela. Vamos fazer um print. Então nós precisamos andar nessa lista aqui, ó. Precisamos pegar essa lista e andar nela de alguma forma, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, da mesma forma, fazer um for, tá? Aí aqui ele fez até diferente pra gente, eu já vou dar um tab aqui pra gente entender. Aí ele fez um for dizendo o seguinte, olha só, declara uma variável o nome do aluno, aqui, e você vai buscar nas chaves das notas por aluno. Lembra que notas por aluno é esse cara aqui, ou seja, ele vem na chave, nas keys, aqui, ó, nas keys, Quer dizer, anda, faz um loop, faz uma interação nas chaves desse map aqui em cima, trazendo chave a chave. Quando você trouxer a chave, você joga nessa variávelzinha o nome por aluno. Aí, olha só. Do mesmo jeito que a gente pegou aqui, ó, certo? Pela chave, que é o nome do aluno, a gente está pegando aqui de novo pela chave, nome do aluno aqui, na nossa key, nosso map de notas e guardando na variávelzinho notas. Aí vai fazer aquilo que você falou. Vamos calcular a média, tá? Que é a soma das notas dividido pela quantidade. E vamos imprimir. O aluno fulano de tal, que está aqui na chave, tem média fulano de tal.
certo? Vamos dar o play aqui, ó. Olha lá. João tem média 7,5, certo? Ele tinha 15. Vamos olhar aqui nesse de baixo aqui, tinha 15 divididos por 2. 7,5. Maria tem média de 9. Ok? Ela só tinha um 7. Só tinha uma, não. José, 7. Tá aqui, 7. Pedro, 18 por 2. Seria 9. Dá 9. Tá? E Paulo, 6 dividido por 1 é 6. E Ana tem 13 dividido por 2, 6,5. Tá certo. Certo? Então, isso aqui é uma ferramenta, meu filho, poderosíssima. Nós vamos fazer um monte de coisas para frente com esse tipo de estrutura. É muito importante você fixar como que isso aqui funciona. E ele funciona de forma muito simples. Ele tem um key, que pode ser uma string, pode ser um int, pode ser qualquer objeto que você quiser colocar aqui que identifica a tua chave para acessar. E do outro lado, ele tem os valores que você quer guardar. Então, ele é como se fosse um cabide. Entendeu? Como se fosse que você pendurasse cabides nele e ele consegue, de forma muito rápida, buscar a posição, buscar o objeto que está pendurado lá naquele cabide. Existe todo um algoritmo aqui por baixo, toda uma estrutura extremamente complexa, tá? Que a gente pode depois andar mais para frente quando tiver mais mastigado para você as coisas. Mas o importante isso aqui é um map, e o map é um cabide de coisas. Chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Como é que acessa a chave? Assim, ó. Bota o colchetezinho e bota o valor da chave que você quer pegar. Pode ser que ele retorne a chave. Pode ser que ele retorne o valor, como pode ser que ele retorne nulo. Que é até essa interrogação, essa exclamaçãozinha que eu coloquei. Digamos que eu venho aqui, ó, no Notas por Aluno, tem João, Maria, José, e eu, por exemplo, escreva Enzo. Enzo não existe para ele. Então ele não existe um objeto de notas pro Enzo, pro index Enzo. Então ele fala, cara, não possuo nada aqui para o Enzo. Toma nulo. Nulo é um conceito que é o seguinte. Não existe? Não existe. Não existe, tá? Null. Null. Não existe, tá? É diferente de zero. Aqui, ó, eu estou dizendo que existe e que tem zero. Null não existe. Imagina assim, você não tinha conta no banco. Então, se eu perguntar... Então seria null. Se eu perguntasse para você, Enzo, qual o seu saldo no banco? Você vai falar, null. Por quê? Porque nem conta eu tenho no banco. Só que, se você tiver... Uma conta no banco, nenhum dinheiro. Com nenhum dinheiro. Você vai falar, qual o seu saldo no banco? Zero. Eu tenho um saldo e ele é zero. Eu tenho uma aqui, mas eu tenho nada daqui. Eu tenho ele e o valor dele é zero. Zero é um valor. Null é ausência de valor. É ausência de qualquer coisa. Tá? Não tem valor. Não tem valor. Chave. Exatamente. Então aqui, ó, essa interrogaçãozinha, quando eu tiro aqui, ó, ele vai reclamar. Deixa eu voltar aqui para trás com o nome. Ó, nome do aluno. Quando eu tiro essa interrogação, essa exclamação daqui, o programa, o compilador está me avisando o seguinte: o programador, o cabeçudo que está digitando aqui no teclado, fica atento, porque aquilo que você está perguntando pode ser que não exista aqui dentro. Certo? Quando eu coloco essa exclamação, eu falo, ok, obrigado por você ter me lembrado, eu estou certo que existe. Eu assumo a responsabilidade de que isso aqui não vai me retornar null. Por quê? Porque eu acabei de testar aqui em cima. Eu fiz uma pergunta antes. Contém? Existe esse valor? Ele me respondeu, existe.
Então tá, então eu tô certo que quando eu fizer isso aqui, Não vai dar null. não vai dar null, porque eu acabei de perguntar aqui em cima. Se existe. Aham. Entendeu? Então eu estou dizendo para ele isso daí. Falei, olha, cara, eu tenho certeza que não é null. Eu acabei de perguntar aqui em cima. Você, eu agradeço a tua atenção, mas confie em mim. Isso aqui é not null. Não tem como ser. Não tem como ser. Se um dia for nulo aqui, vai dar um problema, o teu programa vai crashear. O teu usuário vai estar fazendo lá no telefone, na aplicação, crash. Entendeu? E aí você vai ter que, caramba, como é que isso aqui em algum momento me retornou nulo, por quê? E etc. Mas esse testezinho aqui em cima já me garante isso aqui. Tem algumas questões de concorrência, não sei o que não vem ao caso aqui agora, mas para o efeito do exemplo, tá? Esse testezinho aqui em cima me garante que isso aqui não vai me retornar nulo. Que aí, ou seja, eu posso trabalhar com nota. Porque se eu pegar, se isso aqui for nulo, ele não tem um objeto para ele trabalhar, ele não tem um valor inicial, ele não sabe quanto que era a soma antes para ele poder incrementar. Isso não existe. Eu falo, cara, você está mandando... Não existe antes. não existe um... Um negócio aqui, mais 7. O que é esse negócio? Negócio mais 7? Como assim negócio mais 7? Tipo assim, toma aqui, Enzo, deposita $7 na sua conta do banco. Você vai falar, cara... Que conta do banco? Que conta no banco? Nem conta no banco eu tenho. Então, primeiro você tem que certificar que tem conta. Tem conta no banco? Tenho. Toma aqui, $7. Aumenta o teu saldo aí no teu banco em $7. Entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui, ele tem essa utilidade para todo lado, porque nós vamos ficar o tempo todo, meu filho, programação parece uma coisa muito complicada, mas não é. Porque nós vamos ficar o tempo todo manipulando essas coisas como listas. Se você pegar o que você usa normalmente, o WhatsApp, ou o Discord, ou não sei o que, você está o tempo todo uma lista. Um chat é uma lista de mensagens. Teus contatos são uma lista de números. São nomes, números de telefone, e-mail, quer dizer, a gente poderia chegar... E número de telefone é um key, e o valor seria o nome da pessoa, que você pode repetir. Ou o contrário. Se você quiser procurar pelo nome da pessoa, se a gente quiser criar uma classe chamada contato, certo? O que tem no contato? Por exemplo, ele tem o nome, ele tem o telefone, ele tem o e-mail, ele tem o endereço, ele tem uma foto do perfil, entendeu? Ele tem um monte de coisas, certo? Então, se a gente for olhar aqui, fazer um map seu por contatos, normalmente, como é que você tem que definir uma chave? O que normalmente a gente faz? Às vezes um e-mail, porque o nome você pode mudar. Normalmente o e-mail está vinculado à tua conta, o teu account é o teu e-mail. Então, se você fosse fazer um map com uma lista com todos os teus contatos, certo? Se a gente for botar aqui embaixo, eu vou botar aqui embaixo, mais pro final aqui, ó. Se a gente fosse fazer assim, ó, meus contatos, certo? Seria uma string e aqui não seria nota, seria contatos, certo? E eu posso adicionar do mesmo jeito que eu adicionei aqui, ó, entendeu? Aqui é contato, porque eu criei o objeto, ele é esse objeto aqui representa um contato, certo? Deixa eu inicializar ele aqui com... Aí aqui a gente pode fazer algumas coisas do tipo assim, ó, final. Que seria o que isso? Vou te explicar agora, pra gente já encerrar aqui, ó, final. Significa o seguinte, eu estou criando esse contato e esses valores são imutáveis. Eles não mudam, tá? É claro que dentro do teu programa lá vai poder mudar o nome e o e-mail, mas você trabalha de outra forma dentro da aplicação. Esse cara aqui não muda. Criei o contato, pá, é aquele objeto ali, tá criado, acabou, é aquilo ali. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A gente vai, se precisar de mudar, nós vamos criar um outro contato copiando esses valores e mudando os valores que precisam ser mudados. Vai precisar estar no outro? Exatamente. Então a gente vem aqui, ó, contato,
E aí a gente cria, aqui ó, a gente cria o que a gente chama de constructor. A gente Precisa disso, precisa daquilo. Isso, exatamente. O constructor, nós temos a nossa classe, ela tem propriedades, e aqui nós temos um método que a gente chama de constructor, que é o método que tem exatamente o mesmo nome da classe. É os valores que você precisa passar para ela para construir essa classe. Note que essa classe aqui, a gente não precisa passar valores porque nós estamos inicializando ela com um valor igual a 0 e não sei o que, e não tem o final aqui. Se não tem o final aqui, ele me permite fazer isso aqui, ó. Quer dizer, atribuir, mudar o valor que está dentro dela, tá? Isso não é uma boa prática. Não é assim que se faz, digamos assim, programas de qualidade. Não é legal esse tipo de coisa aqui. O interessante aqui é você ter a coisa final por otimização de memória, por uma série de razões que agora não vem ao caso. Você cria aquilo estanque, estático. Criou é aquilo ali, entendeu? Então vamos adicionar aqui só para você ver um contato aqui nos meus contatos. Então eu posso chegar aqui, ó, meus contatos. Perdão. Eu vou criar aqui um contato. Vou chamar aqui, por exemplo, de contato 1. Tá vendo? Ó, ele reclamou aqui, ó. Tá vermelho. Por quê? A gente tem que passar os valores. Então eu vou passar aqui. Nome, João, telefone, não sei o que das quantas. E-mail, joão@gmail.com, certo? Endereço, tarará, e aqui nada a ver com data de nascimento. Eu vou tirar esse foto aqui por enquanto, só para não atrapalhar a gente muito aqui, que já tem muita coisa. Então, beleza, tá aqui, contato. Nome, telefone, e-mail e endereço, é o que interessa pra gente, tá? Então, criei uma instância do objeto da classe contato, quer dizer, criei um objeto do tipo contato, tá? E eu posso vir aqui em meus contatos e colocar, ó, vamos dizer que fosse pelo e-mail. Armazena aqui na minha lista de contatos pelo e-mail esse contato 1 aqui. E aí eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para um contato 2. E aí eu vou botar aqui o Pedro, certo? Vou botar o telefone dele aqui como sendo qualquer coisa. Vou botar aqui Pedro e ele mora lá na rua 2, certo? E aí se a gente mandar imprimir esse cara, cadê? Ah não, tá aqui em cima. Aqui, ó. Se a gente mandar imprimir esse cara aqui, ó. Aqui eu esqueci de adicionar ele na lista. Contato 2, guarda, quer dizer, por esse e-mail que está no próprio objeto contato 2, guarda o objeto em si, contato 2. Então aqui eu vou pegar e-mail, e aqui eu vou pegar dos meus contatos, aqui é o objeto contato, ó, contato, vai lá nos meus contatos pelo e-mail, certo? E aí aqui eu vou colocar aqui, ó, contato, por exemplo, o objeto contato e-mail, e vou colocar aqui só para exemplificar, né, o nome do camarada que é, olha lá. Então o e-mail, o meu contato que tem aquele e-mail tem esse nome, tem esse telefone, tem esse endereço, certo? Vamos dar o playzinho aqui para você ver. Vai dar pra tudo o negócio aí. Vai aparecer a média aqui em cima, mas o que interessa pra gente é o contato. Tá vendo, ó? Então ele guardou, o João pegou o objeto e guardou lá dentro. O Pedro pegou o objeto e guardou lá dentro. Então, aqui é o e-mail e valores é as coisas ali. O valor é o contato, é o objeto contato. Então lembra que no outro o valor era o objeto nota. É um tipo de variável complexa. Tá? Quando a gente fala em objeto, em classe, a gente simplesmente tá colocando um nível de complexidade um pouquinho maior do que simplesmente um número. Normalmente é um grupo de coisas. Uma classe é só um grupo de coisas ali dentro. Ela vai poder fazer um monte de outras coisas. Ela é extremamente poderosa. Classes, tá? No próximo vídeo nós vamos adentrar um pouquinho mais aqui dentro da classe,
desses contatos aqui, coisa desse tipo, tá? Uhum. Mas o que você precisa entender, o objetivo de hoje é o map de string e um objeto. Pode ser inteiro, pode ser qualquer coisa. Normalmente, 99% das vezes no seu dia a dia, vai ser um map de string alguma coisa. Entendi. Uma chave, um e-mail, um telefone, qualquer coisa que você queira indexar, que você queira agrupar, e ali você vai guardar o objeto que representa o valor daquela chave que você colocou ali. Tá bom? Entendi. Tá certo? Então tá. Então por hoje é isso daí. Até a próxima.